Na verdade, quando você tomou essa iniciativa, você chamou seus pais e falou: pais, eu vou para Londres. Foi, eu tomei a decisão e falei, eu vou arriscar. Porque eu sempre tive na minha cabeça que um dia eu ia chegar muito longe. E quando eu falei para meus pais, eles não acreditaram, nem minha família. Falaram, não, o Fred, quando ele for, 3 meses ele volta para trás. Hoje eu estou com uma pessoa, um convidado muito especial, Fred, aqui em Londres, e eu descobri que o Fred é o meu conterrâneo lá de Porá. Isso me alegrou demais a conta. O Fred mora aqui na cidade de Londres há mais de 17 anos. Hoje o Fred vai contar toda a sua experiência, desde o começo, desde quando ele chegou aqui em Londres até hoje, as experiências. Fica aqui no final desse vídeo, assiste esse vídeo até o final para você acompanhar, porque você que pensa em migrar para outro país, é muito importante você assistir esse vídeo até o final. Por quê? Porque aqui a gente vai contar as experiências e vamos falar dos dois lados, o que o imigrante passa nas suas trajetórias até ele alcançar, ultrapassar as barreiras e alcançar os sonhos dele, aquilo que ele veio buscar. Fred, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. Fred é uma pessoa que tem uma história bacana, uma história de vencedores. Eu gosto muito de falar aqui no meu canal, entrevistar pessoas que venceram, pessoas que teve grandes dores, mas que passou o processo, mas soube administrar o processo e vencer, sair do outro lado vitorioso. Fred, eu soube, né, que você é meu conterrâneo, descobri aqui há pouco tempo, agora. O que fez você tomar essa decisão de sair da cidade de Porá e vir para Londres? Eu sempre tinha na minha mente que eu precisava de uma oportunidade para sair do lugar que eu estava e procurar um futuro melhor. Certo. Porque lá não tem muita escolha, não tem muita perspectiva, né? Certo. Então, eu tinha um primo que ele veio, né? Falou, Fred, se você quiser vir, eu vou depois de 6 meses, se você quiser vir, você vem. Eu no dia pensei, mas o que eu vou fazer lá? Eu não sei falar inglês, nunca saí de Porá, né? Como se diz, nunca saí da barra da saia da mãe, né? Essa é a expressão muito usada, viu, gente? Muito usada. Então eu era muito apegado à família, nunca tinha saído, nunca tinha andado de avião. Então as barreiras, né, que tinha, o travamento, as limitações. As limitações, né, que punha na minha cabeça que eu não conseguiria, que era coisa de outro mundo, né? Só que tudo é possível aquele que crê, né? Tudo é possível aquele que crê. Na verdade, quando você tomou essa iniciativa, você chamou seus pais e falou, pais, eu vou para Londres. Foi, eu tomei a decisão e falei, eu vou arriscar. Porque eu sempre tive na minha cabeça que um dia eu ia chegar muito longe. E quando eu falei para meus pais, eles não acreditaram, nem minha família. Falaram, não, o Fred, quando ele for, 3 meses ele volta para trás. Fred, eu também, a nossa história é um pouco parecida. Quando eu tomei a iniciativa de vir para cá, porque na verdade eu falo aqui que eu visualizava o meu sucesso lá atrás, né? Eu sou um dos empreendedores, moro aqui, né, mais de 20 anos, né, tem negócio aqui. Eu consegui ultrapassar algumas barreiras aqui, porque a gente sabe o que o imigrante realmente passa aqui. E o Fred tomou a iniciativa, assim, quando você falou, não, eu vou, você arrumou as malas e comprou a passagem e já veio. Sim, aí eu vendi tudo que eu tinha, né, uns negocinhos que eu tinha, não era muito, mas foi o suficiente. Foi a conta. Para entrar, para vir, né, o dinheiro para vir, tudo. Eu vim só eu e minha fé. Certo. Falei, eu vou enfrentar o que tiver de vir e tô pronto. Mas, como eu disse, as limitações faziam o medo, né? Fazer com que eu, travasse. Mas eu falei, eu vou destravar e eu vou conseguir chegar lá no meu objetivo. E vendi tudo, comprei a passagem e vim. Aí teve, né, nessa viagem, teve muitas histórias que aconteceram. Sempre tem alguns obstáculos que vai fazer com que você desista, né? Exatamente, sempre. E é tão interessante, Fred, que hoje a gente olha para trás assim e vê, as limitações que eram impostas na gente atrapalhavam demais e atrapalha demais as pessoas. Muitas pessoas limitada naquilo que ela tá, no ambiente que ela tá,
e ela impede você crescer. Muitas vezes você tem que sair da sua zona de conforto, acreditar no seu potencial, acreditar em você e você buscar uma nova oportunidade. Porque o novo é desafiador, mas ele é necessário para você mudar a sua vida e a sua mentalidade. Hoje, depois de 17 anos aqui, a mentalidade com certeza vai ser outra. A gente vai falar isso aqui no decorrer desse bate-papo. Fred, e aquele primeiro impacto, assim, que você chegou no Heathrow, né? Você entrou pelo Heathrow. Eu entrei no luto. No luto. E qual foi o primeiro impacto quando você chegou aqui nessa terra tão abençoada, que é a terra da rainha que a gente falando, hoje é da terra do rei. Hoje é a terra do rei Charles. É, do Charles. E assim, pra mim era tudo diferente, né? Tudo novo, né? Tudo, o clima, a comida, a água, né? Tipo, num aeroporto, avião, nunca tinha andado. Então, pra mim era tudo novo. Mas quando eu cheguei aqui, em 2008, eu fiquei 2 horas na imigração, pelo fato de eu ter perdido o voo em Paris, que eu vim pela agência de viagem, e a dona da agência tinha comprado uma passagem, só que ela errou. Ela me levou no aeroporto 6h30 da tarde, mas a passagem era 6h30 da manhã. Quando eu cheguei lá, a mulher fez um risco na minha passagem e falou, não, eu tinha perdido o voo. Minha sorte, e ali eu desesperei e peguei e consegui chegar no hotel, e ela já estava com as malas prontas para voltar pro Brasil. E eu peguei ela lá no hotel, falei, como? Passagem não vale. Ela olhou e falou, não, me desculpa. Meu Deus. E foi, comprou outra passagem, pagou o hotel, ficou lá comigo. No dia me levou no aeroporto de novo e falou, vou esperar você entrar agora para mim voltar. Aí eu entrei, cheguei aqui, sozinho. Aí tinha um primo meu aqui. E eu peguei e consegui, nunca tinha andado de metrô, consegui pegar o metrô umas 2 horas para chegar no hotel. Consegui chegar no hotel, liguei pro meu primo e falou, tô no hotel. Ué, como que você chegou aí? Eu falei, quem tem boca vai a Londres. Ô Fred, e é tão interessante assim, já no início você já teve esse problema. Já tive esse problema. Teve esse problema. Já. Rapaz, e aí você já ficou um pouco frustrado ali, né? Por ser a primeira vez, porque hoje é normal, pode acontecer isso, mas a gente sabe lidar com a situação. Mas naquele momento você falou, meu Deus. E agora? E agora? O que eu vou fazer? Mas a minha fé sempre andou comigo. A minha fé que sempre me salvou. Eu sempre falo o seguinte, que a fé é uma coisa que você não vê, mas você acredita. Mas ela é real. Ela é real. É real. Então, quando você tem fé e acredita, e eu falo uma coisa também nos meus vídeos sempre, Fred, quando você acredita no seu potencial, acredita em você, porque você é a primeira pessoa que tem que acreditar em você. É autoconfiança em você mesmo. Esse é o principal. É ter uma governança, uma governabilidade para você mesmo. Isso é muito importante para você dar um passo adiante na sua vida. E quando você tem essa atitude, acredita no seu potencial, acredita naquilo que você tem de melhor e coloca para fora e vai executar, você consegue ultrapassar barreiras igual você conseguiu. Qualquer barreira. E a gente está falando do interior bem pequeno, Porá é uma cidade pequena, e a minha cidade ainda é menor do que Iporá. A gente são vizinhos ali. Mas a gente vê que a mentalidade nossa, naquele momento que a gente via ali, naquele tempo, era a mentalidade daquele povo ali. Realmente. Vem dos antepassados. Vem dos antepassados. Falando de família por família. E eu amo aquela cidade, eu gosto demais, tem muitos amigos, eu vou sempre lá. Mas assim, a gente vê que a gente conseguiu evoluir, passar barreiras, né, limitações que a gente tinha antes, porque as limitações, o homem que coloca na nossa mente, é o homem que coloca em nós, né, e a gente acaba pegando essas limitações, e a gente sabe que se a gente quiser vencer, dar um passo na vida, dar um passo adiante, a gente tem que ultrapassar essas barreiras e acreditar, é normal, né? É um helicóptero, ele vião de lá, helicóptero, era normal. Fred, depois você passou no luto, você veio para Londres, pegou o trem, veio para Londres, e aqui quando você chegou nessa cidade maravilhosa, que você imaginou? Passou um filme na sua cabeça? Ah, sim, eu pensei, eu tô pronto para tudo. Tem medo, assim, o medo tinha ainda naquela época, hoje eu não tenho, mas eu falei, tô pronto, mas a minha fé é que vai me levar até, eu vou vencer nessa cidade, não sei como. Mas aí eu comecei a fazer os bicos, eu não sabia falar inglês, nunca tinha trabalhado também, cheguei aqui do zero mesmo. Aí, com o tempo, eu arrumei um trabalho na cozinha, comecei a lavar prato, né? Seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho foi o Washinap. Mas eu sempre sou curioso, eu sou fácil de aprender também. Eu fico olhando e já não fico pensando, vou ficar só nisso aqui, não. Eu sempre já ficava atento, né? Porque as oportunidades, elas aparecem, você ficar atento a elas. Exato. As oportunidades, elas não são toda hora que passam na porta.
mas a gente tem que estar preparado e posicionado para pegar as oportunidades que passam na sua vida. Sempre falo isso muito nos meus vídeos. O posicionamento é muito importante. E depois desse processo, que ali os primeiros 3 meses foi os primeiros 3 meses de dores, né? A gente tem saudade da família, acho que com você não foi diferente, Claro. a vontade de voltar, é tudo novo, é tudo diferente, e você passou ali, entrou no primeiro emprego, e aí as coisas foi acontecendo. Foi acontecendo, eu fui desenvolvendo o inglês, né? Foi olhando o chefe trabalhar, e aí eu fui subindo de cargo, né? Fui lá. Com 6 meses eu já não lavava mais prato, já estava na seção da sobremesa, da salada e tudo. Eu até coloquei esse primeiro para trabalhar no meu lugar de lavar prato e passei a fazer. Seu prêmio já estava aqui mais um tempo. Já tava mais um tempo. Ele fazia bico, né? Com mudança, com qualquer coisa que aparecia. Aí eu coloquei, na verdade eu até ajudei ele. Aí quando eu me tornei chefe, todo o trabalho que eu ia, ele queria trabalhar junto comigo. E eu arrumei alguns trabalhos para ele, né? Trabalhou muito tempo num pub. Você se tornou uma pessoa bem próxima. Sim, que ele é trabalhador também. Eu sempre fui também, então... aí muitas coisas aconteceram, né? Com 1 ano que eu estava aqui, aconteceu um imprevisto, né? De eu ter sido deportado, né? Então isso pode acontecer com qualquer imigrante. Isso aí, você chegou a viver isso, né? Cheguei a passar por isso. As pessoas que pretendem vir morar aqui em Londres, eles têm que estar preparados para isso, principalmente a questão da documentação. A documentação aqui não é tão simples de conseguir. É difícil. É um processo, é demorado, é caro, né? Muitas vezes as pessoas se iludem ou vêm iludido por alguma coisa e na verdade a realidade é outra bem diferente. Então tem que tomar muito cuidado. Você que quer vir para Londres, você que pretende vir para Londres, buscar informações mais precisas, assistindo vídeos como esse aqui, para te orientar a você mesmo a não cair em golpes, né? Não tem golpe. Tem muito golpe. É perigoso. É muito perigoso saber realmente Como funciona, o outro lado. Né, o outro lado de Londres, não é só a Libra, mas tem outras coisas além da Libra, que é muito importante. É um conjunto, né? Um conjunto de coisas que você tem que estar preparado, porque você vai passar pelo processo. E é necessário, muitas vezes, é necessário para você entender como que funcionam as coisas aqui. O amadurecimento, as coisas que a gente acontecem ao longo da nossa vida aqui, eu falo sempre que Londres é uma faculdade, a gente aprende muito, a gente aprende a desbloquear a nossa mente, a gente aprende a enxergar o mundo de outra forma. Só aprende vivenciando. Só vivenciando e vivendo. E depois que veio essa frustração, o primeiro ano, você foi deportado, qual que foi a sensação assim, de voltar para o país de novo e você com aquela frustração, porque 1 ano realmente é muito pouco para você conseguir conquistar os seus sonhos, né? Não dá, 1 ano é muito pouco. E o que passou na sua cabeça naquele momento? Passou um filme na minha cabeça, viu? Eu pensava, assim, bateu aquele desespero, eu falei, não, depois de todo o sacrifício que eu fiz agora, será que meu sonho de Londres acabou? Mas igual como eu te disse, minha fé sempre andou comigo. E eu falava comigo mesmo, se for para ser, vai ser. E eu fiquei 3 meses no Brasil. Conheci uma pessoa quando eu estava no aeroporto sendo deportado, eu também estava. Então ele falou, não, eu vou voltar. Eu falei, como assim? Nós estamos sendo deportado. Ele falou, quando você quer alguma coisa que você crê e que você busca, acontece. Porque a mentalidade, a lei da atração, ela vai te colocar no lugar que você almeja. É verdade. Você não sabe o caminho, como que vai percorrer, mas é só você fazer sua parte. O homem é aquilo que ele deseja ser, né? Que ele deseja ser. E o meu sonho de Londres era real. Então eu consegui, depois de 3 meses, voltar, graças a esse amigo meu, e que eu conheci ele, né? E a gente entrou de novo. Aí eu fiquei aqui uns 4 anos, para depois eu pedi a Deus, falei, eu não quero ficar mais nessa situação, eu quero a minha documentação. Aí apareceu uma oportunidade, né? E eu consegui ficar legal depois desse processo. Mas aí depois veio outros obstáculos que fizeram com que eu perdesse de novo o meu direito. Certo. Então veio outra frustração. Não era só aquela primeira, veio outra frustração, tive que começar do zero.
Isso pode acontecer aqui muito, e acontece com muitas pessoas. Porque cada pessoa tem um caminho a percorrer, né? Tem uns que para uns é mais fácil, tem uns é mais difícil, outros já conseguem, outros já não conseguem, então... E quando você voltou pro restaurante novo, continuou trabalhando no Voltei restaurante? pro mesmo lugar, trabalhar pro mesma casa, pro mesmo trabalho, Pro mesmo ambiente. mesmo ambiente. Foi uma coisa assim que eu falei, como? Olha, como que é possível? Se você crê, ali acontece. E aí eu fui me dedicando, trabalhando, batalhando e assim, acontecendo imprevisto ali, outro daqui, uns prejuízos ali, os prejuízos aqui. Aí eu pensava, mas eu vou vencer de um jeito ou do outro. E depois, Mas aquela vontade de vencer estava dentro de você. nunca saiu dentro. Nunca desisti. A minha vontade de vencer e a minha fé sempre andar comigo. Esse foi o segredo que eu consegui Passar vencer. por processo. O processo foi muito doloroso. Foi muito doloroso. Eu imagino, eu passei por esse processo, eu sei o que ele está falando, porque o processo ele é doloroso demais, Muito. mas vale a pena. Vale. Vale a pena a persistência, vale a pena a confiança que a gente acredita. E outra coisa, a frustração que vem naquele momento, você não quer voltar frustrado, né? Você quer voltar vitorioso. Vitorioso. Sai com sonhos de lá. Sim. A gente sai, eu falo o seguinte, que eu vim com a mala e dentro da minha mala estava cheio de sonhos, né? Eu queria Igual eu. ultrapassar essas barreiras, eu queria realizar meus sonhos. E você passou esse processo e continuou no restaurante? Quanto tempo você trabalhou no restaurante? Ainda eu fiquei lá 2 anos nesse restaurante, até eu aprendi tudo, né? Aí eu falei, agora eu vou bater as asas, agora eu vou sair desse lugar aqui, esse lugar me formou, eu sei tudo da cozinha aqui. Nesse processo você aprendeu o inglês? Aprendi o inglês, aprendi a cozinhar, aprendi a fazer tudo na cozinha, né? Aprendi... Chegou a ser chefe? Sim, cheguei, Olha, passei por legal. todas as sessões da cozinha. Até chegar no No primeiro, eu Que legal. comecei a lavando prato e saí como head chef, porque tem o kitchen porter, que chama o lavador de prato, aí tem a seção, tem o come-chef, tem o chefe de party, tem o sênior chefe de party, o júnior sous-chef, aí o head chef. Eu cheguei no o head chef. Que legal. Trabalhei 9 anos na cozinha, Cozinha inglesa ou cozinha? mas a cozinha inglesa e europeia, não trabalhei em cozinha brasileira nenhuma. Certo. Sempre Os pratos europeus você aprendeu a fazer bastante. aprendi, mas esse pub, né, esses lugares sim. que o povo gosta de tomar as pints, Sim, aqui é normal, né? Os bares de Londres, os famosos pubs, né? os famosos pubs. Então ali eu aprendi muito ali, eu agradeço demais a oportunidade aí, foi maravilhoso, Que legal, só agradeço. que legal. E aí você né? Que você queria outras coisas melhores, aí você deu o próximo passo. E aí você foi para qual área, qual segmento? Aí meus amigos tudo estavam trabalhando de moto, não, moto é melhor, tal, você faz um dinheirinho a mais, você tem mais liberdade. Na realidade a cozinha é muito bom, mas era muita pressão, e tipo, você tinha que ficar muito preso ali. Aí eu saí da cozinha depois de 9 anos e fui trabalhar de moto, né? Eu já tenho 8 anos que eu trabalho de moto. E eu penso, eu tenho comigo, eu sinto que aí vai ter o próximo passo. Eu queria que você explanasse mais essa questão de moto, porque a maior parte dos jovens, né, das pessoas jovens ou das pessoas que querem vir para Londres, já vem com a cabeça do delivery. Eu vou trabalhar de moto, eu vou trabalhar de entregar. Eu queria que você explicasse mais sobre esse universo das motos, como que funciona, como que a pessoa chegar aqui, qual é os primeiros passos que ela vai ter que dar, qual que é as dores que ela vai ter que passar, né? Porque não é simplesmente só chegar, pegar uma moto e sair trabalhando por aí, porque às vezes as pessoas vêm iludidas por isso, né? Às vezes a pessoa tem um conhecido aqui, a pessoa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ganho tanto, mas não é bem assim a realidade. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque você já tem bastante tempo aí, né, trabalhando com delivery, com moto em Londres, então você tem uma bagagem muito boa para falar. Assim, que hoje todo mundo que vem para Londres é fazer delivery. Na realidade é o único serviço que tem, é delivery e cleaner, né? Porque hoje... Trabalho mais rápido, né? E também porque os lugares hoje não emprega ninguém sem o share code, né? Que share code é o código do visto, né? O visto, Então ficou bem difícil. Naquela época tinha, né? Que ainda estava na União Europeia, você trabalhava com documento europeu e sempre... Conseguia o trabalho. Hoje é delivery. Então, a pessoa, quando chega aqui, já tem que ter ciente que ela já tem que ter um dinheiro para ela
alugar o quarto, né? Que tem que ter o depósito. Que não é barato. Não é barato, porque aqui é o aluguel de Londres, um dos mais caros do mundo. Hoje, em média, um aluguel de quarto, a pessoa vai pagar quanto, mais ou menos? Assim, se for para uma pessoa sozinha, ela tem uma faixa aí de 130, 150. Agora, se for um casal, aí já é mais, né? Já é dobrado. Então, tem até 180. Libras, né? Nós estamos falando libras. Por semana. Em reais, isso aí vai dar em torno aí de mil reais, mil e poucos reais por semana, né? Isso é por semana, gente. Aí já vem o aluguel da conta, que ainda tá tendo, né? Você ainda consegue alugar a conta. Ah, outra coisa, a pessoa chega aqui, ela tem que alugar uma conta para trabalhar da Uber, ou da Deliveroo, ou da Dexit, porque aqui a pessoa sem documento, ela não consegue abrir a sua própria conta. Não tem então, como. Ou seja, não tem como. Aí já vem o aluguel da moto também, né? Aí se a pessoa vir já preparada com dinheiro para comprar a moto, já facilita, né? Então, quanto mais ou menos, Fred, com a pessoa quer vir para Londres hoje, tem que trazer para se manter assim mais ou menos um mês, para falar assim, não, eu tenho dinheiro para me manter o mês se eu não conseguir nada. Igual eu falei, conta, moto, aluguel, aí já vem telefone, já se for pôr tudo na ponta da caneta ali, se for pôr em reais, eu creio que no mínimo uns 10 mil reais. O mínimo, né? Que a pessoa tem que ter para trazer, a pessoa tem que estar consciente isso para passar um mês. Né? Para ela começar ali, ela tem que ter essa consciência, porque o custo de vida aqui é muito caro. Muito caro, não é barato. Então... E ela vai vir, ela vai ter ela tem que estar ciente que ela vai trabalhar, ela não tem carteira para dirigir, ela vai trabalhar aqui, legal. Tem os riscos. E os riscos que ela pode, né, acontecer. Eu já vi casos e já presenciei casos que a pessoa chegar aqui numa semana, começa a trabalhar e ser deportado. Acontece. Né? Acontece, pegar a pessoa trabalhando. E tem pessoas aqui também que trabalham aqui há 15 anos, sem documento e nunca foi deportado. E não dá nada. E não dá nada. Vai da sorte da pessoa. E também do jeito que a pessoa age, né? Que tem, se você seguir certinho, respeitar as leis e fazer o que tem que ser feito. Tem que respeitar as leis, né? Tem que trabalhar certo. Então, igual moto, você vai ter que andar, tem o risco. Se a polícia te parar e checar tudo, porque você vai ter que fazer um seguro, né? No jeito brasileiro. Não tem como, você não vai ter carteira de habilitação, então tem que ter o jeitinho brasileiro. Aí a maioria faz trabalhar de bike, né? Sim. Já compra bike, aí mas tem o perigo de ser roubado também, né? Você vai entregar a comida, chega lá... outro ponto, essa questão aqui. Aqui, o índice de roubo de moto, de bicicleta é muito grande. É muito grande. E para você recuperar também não é tão simples, né, Fred? Não, eu mesmo já passei por isso. Já me roubaram minha moto e a polícia chegou. Minha sorte que, graças a Deus, recuperaram minha moto, me entregaram e tudo, mas aqui fica aquele coisa na cabeça, né? É perigoso. Aquela frustração, aquele medo, né? Hoje em dia até que melhorou muito, deu daquela época que eu comecei, mas mesmo assim ainda tem um risco, né? Tem um risco. Tem um risco aí. Fred, e isso que você passou hoje, você continua no delivery? Continuo no delivery, sim. Mais pela flexibilidade, né? Dos horários, você não tem patrão, você mesmo pode fazer sua rota, né? E se a pessoa trabalhar aí mais ou menos, quanto tempo que um driver, né, que a gente fala aqui em inglês, um motorista tem que trabalhar em cima de uma moto para conseguir fazer um pouco de dinheiro, assim? Em média, quanto que um driver pode ganhar aqui trabalhando aí de segunda a sábado, folgando um dia por semana? Para bater a meta, né? A meta, sim, é tipo, o driver trabalha de 10, 12, 14 horas por dia, que tem que trabalhar. Se você trabalhar menos que isso, você não vai bater a meta. Certo. E, tipo, meio de semana, 100 libras, 120, final de semana, 120, 150. É a média por dia. A média por dia. Então vai dar uma média de 700, 800 libras por semana. De 600 a 800. Em média, vai depender dos dias, né? Tem dia que é melhor, tem dia que não é. No verão já cai mais um pouco as entregas. Então, só fazendo uma conta aqui, se a pessoa ganhar 600 libras por semana, ele vai pagar 130 libras, o mínimo 140 libras no quarto, em média 90 libras para alugar uma conta de Uber ou de delivery. Isso. E mais o aluguel da moto, que cheira em torno também disso, 100 libras, né? Uhum. Então ele já vem
ele já entra a semana gastando mais ou Devendo. menos umas 350 a 400 libras. Aí tem a comida, né? Ainda tem a comida, tem o telefone, seguro da tem o moto. seguro. Então, ou seja, se ele faturar 600 libras por semana, deve sobrar o quê? Umas 150 libras 150, 200 no mano. máximo, É. se sobrar. Se sobrar. Isso é uma meta de 600 libras. Só para as pessoas entenderem que não é só ganhar, ele tem um custo muito alto para viver aqui. Então as pessoas muitas vezes falam da libra, mas não falam do custo que tem. Ilude, né? Ilude A pessoa as acha pessoas. que é o paraíso, é maravilha, mas não é. Tem as suas dificuldades, tem o seu lado bom, Mas né? é bom. É bom, É. é bom. A gente fala isso porque a gente tem experiência para falar. É bom. A gente passa por esse processo. É muito bom. A gente vai crescer, né? Você vai Aprende crescer, muita coisa. aprende a sua vida, aprende demais, muita coisa. Então isso é muito bom para sua bagagem de conhecimento do seu futuro, né? Com certeza. E você hoje você conseguiu a documentação, né? Você me falou ali, você está muito feliz por isso. Graças a Deus. Hoje você já visualiza outros negócios, né? Porque você é uma pessoa que tem uma mentalidade aberta e eu tenho certeza que vai dar certo. Até que a gente conversou, você tá focado, e quando você tá focado, você luta, né? Corre atrás, vai, tem aquela resiliência e vai fazer com que as coisas aconteçam. Porque quando você quer, você pode, né? Então depende de você, é você buscar ali as oportunidades, criar a linha de network e conseguir a dar o próximo passo, o passo adiante, que é o passo da prosperidade. Prosperidade, né? Tem que buscar a prosperidade, mentalizar e seguir o foco e ter disciplina. A disciplina é muito importante. Desde no que você for, Isso é muito importante. seja no trabalho, seja na academia, seja nos negócios. Se não tiver disciplina, você não consegue. Disciplina, organização também é importante demais. E hoje, quando você vai ao Brasil, você volta a Iporá, na sua cidade natal, né? Você encontra os amigos ali, é um momento, a família, é um momento muito bom. Eu também faço isso sempre. A gente vê o quanto a gente cresceu em relação à mentalidade. Em relação à mentalidade. Tem uma mentalidade disruptiva hoje, é uma coisa que eu falo muito no meu canal. É um conhecimento, né? Europeu, já conhece. Eu não sei se você teve a mesma sensação. Quando eu volto para o Brasil, antes, quando eu vim para o Brasil, quando eu cheguei em São Paulo, que eu saí de Goiânia e vim para São Paulo, eu cheguei em São Paulo, eu já fiquei com muito medo. Quando eu fui pegar a fila para entrar no avião, tinha muita gente falando inglês, eu não falava nada de inglês, e eu fiquei já frustrado, assim, com medo, aquela frustração, assim, de acontecer alguma coisa. E depois de uns anos que eu estava aqui, quando eu chego em São Paulo hoje, é como eu chegar em casa. Quando eu venho para Londres, é como eu chego em casa. Então, olha a mentalidade que a gente tem, olha o universo que a gente teve a oportunidade de conhecer. Hoje a gente viu, graças a Deus, tive o prazer de viajar conhecer vários países, né, falar outros idiomas e relacionar com outras pessoas, fazer negócio com pessoas de outras nacionalidades. Isso é muito importante, faz você crescer. Isso é uma fundamental. Dinheiro nenhum compra o conhecimento, a cultura. Conhecimento, país diferente. Também conhecemos alguns países aí na Europa, né? Isso é muito bom. E já a cultura é maravilhosa. Falar outra língua, eu não imaginei antes eu poder falar inglês fluente que eu falo, entendeu? Falo tipo 3 línguas, português, inglês e italiano. Eu rasgo um pouco italiano também, porque eu sou italiano, né? Fiquei 3 meses na Itália, né? A gente acaba aprendendo, né? Então, hoje em dia, igual eu te falei, você conquistar o que eu conquistei, 3 nacionalidades, você olha pra trás assim e fala, valeu a pena a dedicação e o esforço que eu passei. E não sabe, às vezes as pessoas não têm noção da importância que isso é pra gente. Não é só o passaporte, ele tem uma história. É uma história. É uma história. Então, quando eu chego no Brasil, que eu passo um filme na minha cabeça da minha infância, da minha adolescência, os problemas que eu passei, a dificuldade. Então, hoje eu falo, eu sou livre, né? Que antes era preso em muitas coisas, naquelas crenças que te prendia, né? Verdade. Naquele lugar. Então eu vejo aquele pessoal da minha época do mesmo jeito. É verdade. Do mesmo jeito, eu falo, eu consegui romper as barreiras. Romper as limitações, romper as limitações. Isso aí pra mim não tem preço, porque não é pra qualquer um também. Não é. Isso aqui é pra forte. É pra forte. É verdade. E Londres é uma escola pra forte. É pra forte. Fred, qual que foi a sua maior dor que você já passou aqui em Londres?
Minha maior dor foi, tipo, no começo, ficar longe de tudo, né? Da minha família, da minha mãe, né? Que eu era muito apegado à minha mãe. E nesse meio, e nesse prazo ainda aconteceu uma coisa muito triste ainda que me abalou demais, que foi difícil de superar, mas o tempo cura tudo, que foi a perda da minha mãe, né? Além disso, porque Deus ele faz as coisas certas. Naquele tempo que eu fui deportado, foi os últimos 3 meses que eu convivi com a minha mãe. E ela me ajudou a voltar. Ela virou e falou, meu filho, não quero que você saia de lá para mim, se caso acontecer alguma coisa, você me ver. Às vezes Ela já estava pressentindo. já estava pressentindo. Olha para você ver, Deus faz as coisas tão certas. Então depois, mais para frente, a gente vai entender, né? Naquele momento a gente não quer entender. E depois você entendeu isso. Então você viveu ali aqueles 3 meses com a sua mãe. Foi um... Mas eu não sabia quando eu estava vivendo com ela que ia ser os últimos 3 meses. Claro. Tinha como. Hoje você entende isso, né? Que foi necessário ter acontecido isso para você ter ficado lá, né? Quando é para acontecer, não tem como. Verdade. Quando realmente acontece aqui, isso é muito triste, mas acontece. É a realidade, a gente está longe e pode acontecer isso. Fred, e qual que foi, assim, a sua maior realização em Londres? A minha maior realização foi pegar meu passaporte britânico. Esse foi meu troféu. Isso é muito bom. Esse aí, a hora que eu peguei ele, que eu fui lá jurar a bandeira, pra mim, eu agradeci a Deus, foi uma emoção muito grande. Foi tipo o troféu do campeonato que eu disputei. Parece que você conseguiu o seu objetivo. É o que eu também alcancei isso. Eu também tenho um passaporte britânico. A sensação é muito boa. A sensação quando você vai lá fazer o seu juramento e que você passa por aquele processo e quando você recebe o seu passaporte, às vezes você olha assim e fala, nossa, foi tão difícil, foi tão doloroso, foi tanto tempo, foi tantas lutas e agora eu consegui. É mais uma etapa. Né? Mais uma etapa. Aí que você sente, que você sabe, fala, não, tudo é possível aquele que crê. Eu desejava muito isso. E eu sabia que eu consegui, mas não sabia quando. Demorou 17 anos. Mas eu ia conseguir. Então, eram muitas coisas acontecendo para que eu não desistisse. Para que eu desistisse e falar, não, pôr na minha mente que eu não ia conseguir. Só que aí é onde você tem que destravar sua mente e ficar pronto pro... Tipo, porque o subconsciente, ele vai mandar pro seu consciente fazer aquilo que tem na sua mente. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, às vezes a mente sabotadora, né? Fica te sabotando. Não, não faz, você não vai conseguir. Você é fraco, você é aquilo. Aí onde eu falo, não é. Eu já te conheço, eu já te desbloqueei. Quem manda na mente é você, não a mente mandar. Eu falo sempre isso aqui, gente. Quem não governa a mente, não governa o corpo. Você tem que ter uma governança, uma governabilidade de você. Tem que aprender o caminho de conseguir governar o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, a sua alma. É verdade. Né? Você tem que se conhecer. E eu não me conhecia. Quando eu vim pra cá, eu não sabia nada de mim. Então, por um bom tempo, eu fiquei assim, quem eu sou? Hoje não. Hoje já olho pra mim, eu já entendo. Certo. Fred, e o que você aconselha? Qual é o conselho que você deixa para as pessoas que pretendem migrar para Londres, pelas suas experiências? Primeiramente, pesquisa, né? Pesquisa, estuda, vê o que você quer mesmo, qual que são os seus objetivos, se é isso que você quer, porque como a gente falou, tudo tem um preço, né? Não adianta você pensar que vai vir para cá e vai ser fácil, né? Mil maravilha, não vai. Você tem que ter um objetivo. O que você quer? Vir para cá para morar ou para fazer um dinheiro, voltar? Porque quando eu cheguei aqui no começo, eu pensei, vou lá, vou trabalhar, vou juntar um dinheiro, comprar uma casa, um carro e voltar para trás. E já tem 17 anos, já mudou já mudei minha mente, não é isso mais que eu quero. Eu quero viver aqui, trabalhar, poder viajar, que você tem a oportunidade de poder viajar na Europa mais fácil, é verdade. Você trabalhando, você consegue, né? Viajar, comprar o que você quer. No Brasil já é um pouco mais complicado. Mais complicado, é verdade. Não é fácil. Então tem que ter um objetivo. Tem que ter um foco, então um objetivo, ver o que você quer de verdade. É isso primeiramente, e vir já ciente. Certo. Né? Certo. Tem que saber o que você quer, porque senão você vai ficar perdido. Certo. Fred, eu quero te agradecer aqui muito por essa história de vencedor, de superação que você teve aqui.
Eu falo que Londres é isso mesmo que a gente conversou aqui. E cada etapa da nossa vida, cada etapa de superação que a gente faz, cada processo iniciado, isso nos alegra. A gente tem que comemorar qualquer vitória que você conseguir na sua vida. Comemora, Mesmo que seja pequeno. mesmo que seja pequeno, porque as pequenas se tornam grandes amanhã. Verdade. Muito obrigado. Eu quero, se você gostou desse vídeo, né, que se assistiu aqui, esse vídeo até aqui, considere compartilhar esse vídeo com seus amigos, para as pessoas que queiram migrar para Londres. É muito importante ele assistir esse vídeo, porque esse vídeo com certeza vai te ajudar demais da conta na sua trajetória aqui em Londres. Fred, muito obrigado. Que Deus te abençoe, viu? Igualmente. E Deus continua abençoando você nos seus novos projetos, que vai dar tudo certo. Eu agradeço e sempre fico aberto a qualquer convite no futuro e manter a parceria aí. Daqui um tempo a gente vai entrevistar ele no negócio dele, se Deus quiser. Para honra e glória do Senhor. Amém. Obrigado. Um abraço. Abraço a todos. Manda um abraço aos seus amigos lá de Porá, rapaz. Abraço aí, povo lá de Porá, de Serrelândia. E logo tô aí passeando. Olha aí. Com a maioria, todo mundo.